não você, né? Me mandou hoje exatamente, mais cedo, eu comecei a ler aqui e trouxe algo muito importante, seu artigo para o Estadão. A China, parceira indispensável para o mundo. A gente estava até um pouco mais cedo fazendo uma comparação, que eu vou entrar mais a fundo com você depois nisso, do Brasil com os BRICS, e aí a gente estava até com outro, né, professor mais cedo falando que fica muito difícil comparar a China com os demais países dos BRICS por conta de uma grande, né, mudança econômica, política econômica por lá. Mas para entender um pouco mais esse seu artigo, a China parceira indispensável para o mundo, você citou, à medida que o Brasil se aprofunda seu relacionamento com a China, o país deveria estabelecer quais são os seus objetivos de longo prazo com o país asiático. Então eu queria entender um pouco mais sobre isso, né, falar essa relação comercial entre Brasil e China, entender quais seriam, né, esses principais desafios que você acredita que o Brasil pode ter aí para se aprofundar nos acordos bilaterais aí com a China. Paula, tudo começou porque eu estava relendo esta semana um famoso relatório que a União Europeia emitiu com relação a como ela lidaria com a China. É um relatório muito complexo, muito bem feito, mas os europeus adotam ali uma posição com relação à China que, me parece, não é conveniente para o Brasil nós reproduzirmos aquilo, porque uma das coisas, eles entendem a China como um parceiro para negociações de cooperação, um competidor na questão tecnológica e um rival sistêmico com relação à questão da governança global, justamente porque os chineses aí querem alteração na governança global como nós conhecemos. E quando a gente olha para isso, nós vemos que a relação do Brasil com a China, diferentemente daquilo que os Estados Unidos e os europeus têm, não é uma relação de concorrência. Afinal, nós nem teríamos aí a capacidade industrial de competir neste momento com a China, que é um país que nos últimos 40 anos sofreu ali uma revolução industrial em que se tornou totalmente industrializado, né? Você produz na China atualmente de A a Z e eles conseguiram isso em razão das políticas de reforma e abertura que foram implementadas nos últimos anos. E aí você viu que mesmo no caso brasileiro houve uma desindustrialização nos últimos anos, e não é específico do Brasil, aconteceu no Ocidente inteiro. Então, nós não teríamos esta questão da concorrência. Então, o que eu acredito é que também não devemos entender a China aí como um rival sistêmico, inclusive porque o Brasil e China têm interesse em alterar o sistema da governança global. Porque essa governança global estabelece aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi determinado em 1945. E hoje em dia, eu sempre que viajo para a Europa, eu fico imaginando como é que um país pequeno desses tem esta voz num conselho internacional baseado no seu legado do passado e não pela realidade do presente. Então, essas alterações na forma como nós vemos o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a própria Organização das Nações Unidas passa por uma reforma. E é por essa razão que o Brasil aí não é um rival sistêmico, inclusive porque nós pretendemos e queremos esta alteração e deveríamos querer, enfatizar isso, essa questão da alteração da governança global. Então, o que é mais importante para nós é uma cooperação e complementaridade das economias. Então, eu sempre vejo o seguinte, eu acredito que o Brasil deveria buscar mecanismos para junto com os chineses, agregar valor aos produtos que nós exportamos, saindo daquela cesta básica que a gente tem de exportações do Brasil, que é minério de ferro, café, açúcar, soja. Então, eu acho que carne, nós precisamos sair desta cesta básica que tem o seu valor agregado. Devo ressaltar, né? Porque hoje em dia a soja tem alta tecnologia, a questão da carne, tudo isso, não estamos retirando isso, mas eu acredito que nós podemos agregar valor em outros produtos e mesmo nesses, e a partir daí, junto com a parceria chinesa, entrar naquele mercado que pretende aí alcançar em 2049 uma renda per capita de 20, 25 mil dólares, o que será extremamente disruptivo globalmente falando.